The Amazing Digital Circus chegou ao fim recentemente e o final acabou não agradando todo mundo. Depois de quase 3 anos de publicação da websérie, o encerramento, que veio na forma de um filme e depois foi publicado como último episódio no canal do YouTube oficial da série, acabou dividindo opiniões. É fato que para o encerramento de uma série, o episódio 9 acaba deixando muitas pontas soltas e tem muitos problemas. Porém, se fosse para eleger o principal culpado de tudo ter dado errado, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, esse seria o personagem do Jax. Mas por que ele é o culpado do episódio final do encerramento de Digital Circus ter dado errado? Bom, vamos por partes. Para começar, a gente precisa relembrar a própria estrutura da série e que acarretou nesse último episódio problemático. Digital Circus, desde seu início, segue uma estrutura bem parecida com a de Comando das Criaturas. Cada episódio é basicamente focado em um dos personagens do elenco principal. A gente teve ali o episódio focado no Kinger, o episódio focado no Zubul, o episódio focado na Gangle e por aí vai. Dentre eles, o episódio em que os personagens conseguem armas reais era justamente focado no Jax, em especial na sua relação com a Pomni. Ou seja, se havia um momento de trabalhar o passado de Jax, os motivos que o levaram a ser daquela forma, era nesse episódio. Porém, a Goosebumps decidiu ir por um caminho completamente diferente e deixou em aberto várias questões, mesmo num episódio que deveria ser focado no personagem. Por conta disso, foi necessário criar 2 episódios focados no mesmo personagem, abordando questões bem parecidas. Essa escolha vai completamente contra o que havia sido estabelecido na estrutura da série até então, e muita gente achou questionável dedicar o último episódio da série a um personagem que deveria ser secundário. Muitos podem teorizar que essa decisão de fazer 2 episódios focados no Jax foi por conta do personagem ser basicamente um self-insert da escritora, da autora da série. Além disso, recentemente também houve uma polêmica em que a Goosebumps, que é a responsável pela série, afirmou que Jax seria um dos protagonistas, sendo que isso não é verdade. Ao longo dos episódios a gente vê que a Pomni é a grande protagonista daquela história e o Jax acaba sendo um coadjuvante com mais destaque, um personagem secundário que acaba levando mais destaque, mas ainda assim secundário. Essa revelação no Twitter de que o Jax seria um dos protagonistas acabou não agradando muitas pessoas e, por conta dela, muito provavelmente houve essa escolha de fazer 2 episódios dedicados ao coelho. Assim, a gente chega no encerramento de uma série com várias questões para serem abordadas sobre a história daquele lugar, de como a CIA, a empresa responsável pelo circo, surgiu, a história do Scratch, a história do King, enfim, muitos detalhes de como aquelas pessoas, ou melhor, como aqueles scans cerebrais foram parar ali, e mesmo assim existe mais de meia hora dedicada apenas a mostrar o passado do Jax, algo que a gente já deveria saber, que já deveria ser mostrado e que não existe espaço para ele num episódio final, num episódio de encerramento em que existem muitas outras questões mais importantes para serem trabalhadas. E um dos grandes motivos da galera ter ficado tão decepcionada com esse final é justamente isso. A gente tem o passado de um personagem secundário sendo trabalhado, sendo que existem coisas muito mais importantes para serem reveladas e esclarecidas. Porém, esse não foi o único fator que tornou o final de Digital Circus tão ruim e o personagem do Jax tão ruim assim. Um dos principais deslizes desse final e da série como um todo é a forma como ele retrata as coisas feitas pelo Jax. Ao longo da série a gente vê que ele é um personagem que, apesar de ter um humor ácido, ele também comete diversos abusos morais contra os personagens que estão ao seu redor, principalmente a Gangle e a Ragta. A Pomni também sofre um pouco com isso, mas é menor se comparado às outras duas. Enfim, a gente tem um personagem que é amplamente abusivo, principalmente com os personagens femininos que estão ao redor dele, e que não se permite ser ajudado em momento algum. Sempre que alguém estende a mão para ele, propõe ajudá-lo, se propõe a auxiliá-lo numa melhora, ele simplesmente reage com agressividade, com xingamentos e mais abuso. No episódio 9 a gente tem um grande passado do Jax revelado, mostrado da relação dele com sua mãe, etc. E os motivos dele agirem assim. Apesar de existir um motivo para tudo isso, não existe justificativa. Afinal de contas, no elenco principal também existe outra personagem que teve problemas com a mãe, que teve uma relação abusiva e nem por isso acaba reagindo com agressividade e mais abuso com todos que estão ao seu redor. Muito pelo contrário, a Ragta demonstra ser uma pessoa que está constantemente tentando melhorar, mesmo sabendo de suas próprias limitações. Quando é mostrado o passado do Jax com a Ribbit e com Kaufman, a gente vê que ele desde o início agia dessa forma, ou seja, ele foi responsável direto
por 2 abstrações simplesmente porque não queria se abrir com os outros, porque não queria ser ajudado. E além de não querer ser ajudado, ele também se certificava em ser um completo escroto com essas pessoas. Jax, a gente pode conversar? E qual assunto a gente poderia ter pra conversar? Eu não sei, só... Seja lá o que eu fiz, o que estiver rolando entre a gente, dá pra gente resolver. Eu sinto falta dos nossos papos. A gente tá aqui, tá conversando. O que mais você quer de mim? Eu só quero ser sua amiga, de novo. O quê? Pra você se meter na minha vida pessoal e depois usar isso contra mim? É isso que você acha? E mesmo tendo essas atitudes condenáveis, tanto no passado quanto no presente, o episódio final tenta de alguma forma justificar aquilo que aconteceu, justificar o Jax enquanto uma pessoa, como se ele fosse algum coitado. E beleza, ele foi vítima de abusos também, de comparações, etc. Mas nada disso justifica as atitudes que ele tomou quando entrou no circo. E pra mim, o grande problema desse final de Digital Circus é justamente essa, entre essas, romantização da figura do Jax e de tudo que ele faz, como se existisse uma justificativa para aquilo que ele comete por ele ter uma história triste. Mesmo que ele tenha sido vítima de abuso, isso não justifica em nada tudo que ele fez depois que entrou no circo, tudo que ele fez com os outros personagens, como se ele fosse digno de pena. Em decorrência disso, como a gente sabe que a fandom de Digital Circus é repleta de idiotas, a gente vê muitas pessoas passando pano para tudo que o Coelho Roxo fez, sendo que não existe justificativa nenhuma para os atos que ele cometeu, mesmo sendo vítima de abusos. Isso não dá carta branca para que ele continue perpetuando esses abusos. E o que mais me pega, o que mais me incomoda nesse final é o discurso de que você precisa estar disposto a se sacrificar sempre que possível, como se todo mundo tivesse uma obrigação moral de estar disponível sempre que possível para uma outra pessoa. Existe até um momento no último episódio em que a Pomni se culpa pela abstração do Jax, dizendo que deveria ter insistido mais um pouco nele. Ou seja, existe toda uma brecha nesse roteiro para dar palco para esse discurso de que as pessoas precisam estar disponíveis para as outras, mesmo quando as outras não querem ser salvas. Durante todo o episódio, não só todo o episódio, mas durante toda a série, o Jax se demonstrou alguém que não estava afim de ser salvo, que não estava adepto a aceitar ajuda. Ou seja, não existe um motivo para Pomni ficar se culpando, porque ela fez tudo que estava ao seu alcance. E quando você romantiza esse discurso de que as pessoas precisam estar disponíveis para seus amigos o tempo todo, você dá brecha para o fomento de relações tóxicas, relações em que as pessoas precisam estar ali dispostas a ajudar os outros, mesmo quando elas não querem ser ajudadas. Entenda que você, enquanto amigo de alguém, não precisa desempenhar o papel de um psicólogo ou de um profissional da saúde mental. Você precisa, claro, ajudar na medida que possível, mas a partir do momento que a pessoa não está disposta a ser ajudada, não há mais nada do que você possa fazer, apenas desejar o melhor para ela. Só que aí você pega o episódio final e vai numa linha completamente contrária a isso, como se todo mundo tivesse a obrigação de ser psicólogo de alguém e de ficar ali se martirizando, mesmo que a outra pessoa seja um completo babaca e que não está disponível e que não está disposto a ser ajudado. Enfim, são esses os pontos que me incomodaram muito e que para mim tornaram o final de Digital Circus uma completa decepção e, pior, uma completa distorção do que são relações saudáveis de amizade e companheirismo.